A Adriana não está presente nessa noite aqui, que ela está ministrando a palavra lá no Verbo da Vida em Rio Doce. E aí seria conveniente que eu pudesse acompanhá-la, mas eu tinha no coração em ministrar hoje, em trazer algo da parte de Deus hoje na nossa igreja. Também estarei ministrando no domingo, pela manhã, à noite. Alguns domingos eu não pude estar presente em alguns horários, por causa de trabalho. Também teve situação em que eu fui ministrar fora. Esse domingo eu fui convidado para ministrar fora de novo. Eu disse, eu não vou, me desculpe. Fico muito honrado, gostaria muito de atender, mas eu estou precisando ficar em casa aqui, em casa um pouquinho, e derramar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para essa igreja. Amém? Aleluia. Eu convido você a abrir tua Bíblia em Josué, no capítulo 1. A partir do versículo 1, a gente vai ler na NVI. Se a tua versão for diferente, você pode acompanhar aqui na tela. O espelho aí para mim tá. Estagiário. Obrigado, viu? 3 estagiários. Aleluia. Então, Josué 1, a partir do versículo 1, a gente vai ler, depois a gente vai explicar o contexto e tirar várias lições poderosas. Então, eu convido você a prestar bem atenção, mesmo você já tendo lido, ouvido essa passagem muitas vezes, mas o Senhor sempre tem lições novas a tratar com a gente. Então, escute e leia como se fosse a primeira vez. Amém? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Na versão Ara, ele diz servidor de Moisés. Versículo 2. Meu servo Moisés está morto. Isso foi Deus dizendo para Josué. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano, do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Somente seja forte e corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixem de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhes ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Então aqui a gente vê um contexto, e se você vai pegar a história desde o início, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, você vai ver uma construção e você vai ver a história do povo de Deus. Você vê o povo que foi aprisionado no Egito, você vê os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó. Jacó teve vários filhos, desses filhos um deles era José, e os outros filhos os irmãos de José o venderam como escravo, ele foi levado para o Egito. Depois de um tempo, fome se levantou na terra que eles já moravam, e esses irmãos foram atrás de José, foram atrás do Egito, na verdade de Faraó, para buscar suprimento para a sua terra. Chegaram lá, muita coisa aconteceu na vida de José, você conhece a história, ele foi na casa de Potifar, a mulher de Potifar tentou agarrar ele, ele fugiu, ela mentiu, ele foi preso, depois interpretou o sonho de algumas pessoas, depois interpretou o sonho de Faraó e se tornou governador do Egito. Quando esses irmãos chegam lá, vão falar com José, que era quem resolvia tudo.
para dar suprimento para eles. Eles não reconheceram José, José os reconheceu, depois falou para eles, olha, traz todo mundo para cá, vai buscar nosso pai, aqui vocês não vão ter falta de nada. Eles se mudaram, abandonaram aquela terra, que já era deles, foram para o Egito. Na administração de José, eles não tinham falta de nada. José era o maior. Ele acima dele só Faraó, mas Faraó não voltava atrás, não cancelava as ordens de José. Então imagine, era alguém da família que governava tudo. Então toda a família estava bem. Mas foi passando o tempo, Faraó morreu, veio outro Faraó. E quando a gente vai estudar a história, a gente entende que houve uma ruptura, um outro povo dominou e se tornou um Faraó ali novo, que não reconhecia a história daquele povo e começou a aprisionar. Deus levantou Moisés como filho da filha de Faraó. Você lembra da história também, o Joquebede, Moisés não vai morrer, eu posso ouvir o choro do bebê, o Joquebede, cadê o louvor? Então, Moisés teve um decreto, mata os meninos tudo. Aí, a mãe de Moisés foi, Joquebede, botou Moisés num cesto, no cantinho do rio, estava a família ali, né, de Faraó, se banhando, fazendo alguma coisa, aí viu o cesto, o cesto, que lindo. Um menino. Aí a irmã de Moisés chegou junto, aí viu o bebê ali e disse, olha, é o seguinte, tem uma mulher, uma hebreia, que eu posso pegar para ela cuidar do menino para a senhora quer? Ela disse, quero, chama ela que eu vou pagar ela para ela cuidar do menino. Então ela pagou a mãe do menino para cuidar dele. E sustentar ele, e ainda não poderia acontecer nada de mal contra ele, porque era protegido por Faraó. Então Deus, dentro dos seus planos, coisas se levantam, mas Deus ele não perde o controle. O que Deus prometeu para alguém, ele não se assusta quando circunstâncias externas aparecem que parecem que fizeram com que Deus perdesse o controle da situação. Ei, Deus permanece no controle da vida daqueles que entregaram a sua vida a Ele. Nós também não somos dos que dizem Deus está no controle de tudo. Porque se eu disser Deus está no controle de tudo, e as mortes que acontecem lá fora, e os suicídios que acontecem, Deus está controlando o suicídio? Deus está controlando os homicídios? Não. O mundo jaz no maligno. Mas sobre a vida daqueles que se entregaram a Deus, Deus está cuidando. E Ele não perde o controle. Então, Moisés foi criado como filho da filha de Faraó. Mas quando ele cresceu, Deus chamou ele e disse, olha, eu te chamei, foi para tirar o meu povo de lá e levar para a terra prometida, terra que mana leite e mel. Você conhece a história também, o povo saiu de lá, foi pelo deserto durante 40 anos. Era um trajeto pequeno, mas Deus sabia que o povo não estava com a mentalidade correta para entrar na terra. O povo não estava preparado para entrar na terra. Então o povo ficou vagando pelo deserto, sendo conduzido por Deus pelo deserto, porque não tinha a mentalidade para estar na terra próspera. Tem muita gente que reclama do que está vivendo, do que está passando, das dificuldades, e porque Deus não agiu ainda em meu favor, porque Deus não fez isso, porque Deus não fez aquilo. Mas, na verdade, às vezes, é a tua mentalidade, é a tua fé que está te impedindo, a ausência de fé que está te impedindo de entrar no lugar que Deus já preparou para você. Mas nessa noite a gente vai mudar isso, amém? A gente vai desenvolver ainda mais fé nessa noite. Então, o povo, em um determinado momento, o povo com sede, querendo água, sempre Deus supria de tudo. E Deus disse, fala com a rocha e a rocha vai liberar água. Moisés, com raiva, bateu na rocha e a rocha liberou água. O povo matou a sede, mas Deus disse, por que você me desobedeceu? Porque você fez isso, você não vai entrar mais na terra. Você vai ver a terra, mas você não vai entrar. Então, quando estavam pertinho, Moisés viu a terra e morreu. Depois que Moisés morreu, Josué, que era o servidor de Moisés, o auxiliar de Moisés, passou a dominar, a liderar o povo. Aí, entende, pensa um pouquinho comigo. Moisés, ele teve desde o seu nascimento intervenções divinas na sua vida. Desde a forma como ele foi criado, a forma como ele foi suprido, a forma como ele foi protegido. Ele foi treinado nas artes, na cultura. É alguém da família real. Então ele tinha uma educação diferenciada, ele tinha um preparo para liderar. Você sabe que filhos de reis, eles não estudam ainda hoje em escolas comuns, por melhores que sejam as escolas, eles não estudam em escolas junto com outras pessoas. Por quê? Porque eles têm uma educação que os prepara para liderar. Não é uma educação de
de massa, mas uma educação exclusiva, preparado para uma função. E Deus usou esse treinamento de Moisés para liderar, para que isso fosse usado em prol do reino dele. E Josué, acompanhando Moisés por muitos anos, percebeu as habilidades, percebeu as intervenções divinas na vida de Moisés, percebeu o quanto Moisés tinha intimidade com Deus. Moisés era o representante de Deus para o povo. Moisés, ele ia se encontrar com Deus, subia o monte, voltava, a sua face resplandecia. O povo via o brilho da glória de Deus na face de Moisés. Certa vez o povo queria ter uma experiência com Deus, e Deus, ele se apresentou bem pouquinho, o povo ficou com medo e disse: não, vai Moisés, fala com Deus e fala com a gente não quer falar com Deus não, pode ir lá e desenrola isso aí para a gente. Então Moisés era esse que tinha contato com Deus, que tinha contato com o povo, vai entrando na história, e tu está junto com Moisés. Moisés faz tudo isso, e tu está junto com Moisés. Eu sou o auxiliar aqui, eu sou o ajudante aqui, quem faz é ele, quem vai falar com Deus é ele, quem toma as decisões é ele, não sou eu não. Mas em um determinado momento Moisés parte dessa para melhor, né? E aí Deus pega Josué e diz: ei, vem cá, a esse texto que a gente leu. Vem cá, o meu servo Moisés é morto, agora vocês estão prestes a entrar na terra, vocês estão pertinho de entrar na terra. Você lembra daquela passagem que Moisés, lá vem Faraó, na frente Israel, quem chegará primeiro? Faraó, Deus. E aí eis o mar, atrás em Faraó, porque nos trouxe aqui Moisés a este lugar. Israel assim lamentou então, Moisés a Deus clamou, e Deus lhe falou: porque clamas a mim, toca nessas águas. É quase um musical hoje, ó. O mar, aqueles filmes da Disney, né? Vai ter uma conversa, aí começa a cantar, né? Por que clamas a mim, Moisés? Toca nessas águas. E aí Moisés foi, tocou nas águas, o mar se abriu. Eu já estou querendo cantar de novo. O mar se abriu e o povo, Israel passou. Lá vem Faraó. E aí Faraó vê, né? Os exércitos veem aquele mar aberto e diz: oxi, a gente vai também. E aí entrou no meio daqueles paredões de água. Mas quando o povo terminou de passar, aí o mar se fechou e Faraó morreu. O povo chegou do outro lado. O povo teve, imagina a experiência. Tu está aqui, tu é o povo. Eu sou Moisés. Uns 3 milhões de pessoas aqui, o mar aqui na frente, o exército de Faraó vindo lá atrás, e: Senhor, o que é que eu faço? Aí eu vi um vídeo, Moisés, né, com problema de memória, Moisés com TDAH, é o que tem muito na internet hoje. Aí disse: vai Moisés, toca na água. Ele disse: eu esqueci o cajado. Se eu fosse Moisés, né, eu me coloquei na cena, rapaz, o cajado. Aí Moisés vai, toca no mar, o mar se abre, o povo passa, o povo vendo tudo isso. E não eram 2 ou 3 pessoas, era uma abertura do mar muito grande, para milhões de pessoas passarem. Aí o povo passa, depois o mar se fecha, o Faraó morre, o povo morre ali, o povo inimigo morre, e o povo vê a intervenção de Deus. Todo dia o maná caía do céu, uma comida do dia. De dia, existia uma coluna que protegia o povo do sol. De noite, eu não sei se você sabe, mas o deserto é extremamente frio à noite. Mas uma coluna de fogo cobria o povo e aquecia o povo à noite. O povo via isso todos os dias. Mas aí chega, nesse determinado momento, aí tem um outro rio para atravessar. Agora um rio, não mais um mar vermelho, mas um rio grande para atravessar. E nessa época do ano, você vai ver isso em Josué no capítulo 3, que o rio estava cheio, saindo por todas as suas margens. E o povo está lá, e agora um novo líder, Josué, à frente do povo. E Deus diz: olha, assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu serei também com você.
Somente seja forte e corajoso. Não te assombres, não te assuste com nada. Medita nessas escrituras, medita na lei, de dia e de noite, tendo cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Então você fará prosperar o seu caminho e você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Somente seja forte e muito corajoso. Não te mandei eu, seja forte e corajoso. Você vai ver 3 vezes nesse texto Deus dizendo, olha, seja corajoso. Olha, não tenha medo. Aí Deus diz em seguida, não fui eu que te mandei. Essa é uma parte que me chama muita atenção. Ei, quem te mandou? Quem foi? Não fui eu que te mandei? Então seja forte. Então seja corajoso. O que é que o Senhor colocou no meu coração para trazer para nós nessa noite? Às vezes a gente está olhando essa história e a gente está pensando, Josué, e aí eu sou o povo. E eu até de propósito coloquei, vocês são o povo, eu sou Moisés. Ei, mas quando você entrar nessa história, você tem que se colocar como aquele que está liderando. Porque nós fomos chamados, no Novo Testamento, para sermos um reino de sacerdotes. No Antigo Testamento existia um representante, e o povo recebendo esse representante. No Novo Testamento, Cristo inaugurou uma nova dispensação, onde Ele é a ligação entre Deus e nós. E nós não precisamos de um representante para falar com Deus. Nós falamos diretamente com Deus. O nosso contato é direto com Deus. Então nós fomos chamados para representar Deus aqui nessa terra. Nós fomos chamados para passar por cima das circunstâncias, das dificuldades e estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Josué, não sei se você sabe, mas o nome de Josué é igual ao nome de Jesus. Josué e Jesus são o mesmo nome, só que um é em hebraico e o outro é em grego. É como João em português e John em inglês. É como Pedro e Peter. É o mesmo nome, o mesmo significado. E Josué era uma figura de Jesus. Jesus veio, lá em Colossenses 1,13, vai dizer que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Josué foi esse que pegou o povo e libertou, tirou desse lugar e levou para a terra que mana leite e mel, para a terra prometida, para a terra próspera. Ei, deixa eu dizer para você, isso já aconteceu comigo e com você. Nós já fomos tirados do império das trevas e já fomos colocados no reino do Filho de Deus. Mas o que nós precisamos é mudar a nossa mentalidade para entender o lugar que nós estamos, o que nós podemos usufruir. E tudo que a gente vai usufruir no reino de Deus é através da fé. Nesse mesmo contexto, se você seguir adiante, você vai ver que Josué mandou espias irem lá em Jericó, que é a primeira batalha que tem. Vem com Josué lutar em Jericó. É musical essa noite. Jericó. Então ele manda os espias irem lá olhar a terra. Mas em uma outra passagem, em Números, também no capítulo 13, a gente vê quando Moisés manda 12 espias irem olhar a terra prometida. E esses espias voltam com um relatório dizendo, ei, a terra é boa, a terra é próspera, a terra mana leite e mel, conforme Deus disse. Mas lá na terra tem gigantes. E nós éramos, aos olhos deles, como gafanhotos, e assim também o éramos aos nossos olhos. Na verdade, eles eram como gafanhotos aos próprios olhos. E eles imaginavam que os outros estavam olhando para ele da mesma forma. Ei, a forma como você se enxerga é a forma como você pensa que os outros se enxergam. Quando você muda a visão que você tem de você mesmo, você se posiciona de uma forma diferente onde você chega. Porque você entende, ei, eu sou filho de Deus. Eu não devo nada a ninguém. Eu não devo nada ao diabo. Não existe condenação sobre a minha vida. Então eu posso ousar andar em fé para viver aquilo que Deus prometeu para a minha vida. Mas o que é que eu vejo? Muita gente se vendo pequeno. Não, mas quem eu sou? Mais pobre de mim. Mas eu sou muito pequeno para isso. Mas é muito difícil eu chegar lá. Mas é muito difícil eu conquistar isso. Ei, coisas grandes geralmente vão ter nesses lugares gigantes também. Mas ei, deixa eu dizer para você, muito maior é o que prometeu. Muito maior é aquele que está com você. Muito maior é aquele que te garante. Muito maior é o teu Pai do que qualquer gigante que possa existir na terra. E Josué foi, e se você for ver o contexto, mais na frente, Deus disse, ei, veja o que eu vou fazer com o teu nome agora, vai na frente, pega a arca, coloca os levitas na frente, quando eles tocarem na margem do rio, o rio vai parar, um paredão vai subir de um lado, e todo o resto do rio vai
continuar fluindo, e vai ficar seco, e vocês vão passar a pés secos. E foi assim que aconteceu. Mais uma vez, o Deus que fez abrir o Mar Vermelho, foi o Deus que fez o rio parar e o povo atravessar. Ei, o que é que Deus é capaz de fazer para te favorecer? O que Deus é capaz de fazer para as promessas dele se cumprirem na tua vida? Tudo que for necessário, milagres, se forem necessários, serão feitos para te favorecer. Só que eu preciso olhar para Deus do tamanho que Deus é. Eu preciso olhar para mim do tamanho que Deus me vê. E no meio evangélico também, muitas vezes, a gente ouve pregações de: ei, você é nada, você é miserável, você é pobre, você é cego, você é nu. Ei, eu era tudo isso quando eu não tinha Deus. Mas com Deus eu sou a coroa da criação. Eu sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Como é que eu sou pouca coisa? Aí tem gente que olha para as circunstâncias e diz: ah, é difícil. Ah, não é para mim. Ah, eu sou muito pequeno. Ah, eu sou falho. E Deus olha para você e diz: ei, seja forte. Ei, seja corajoso. Ei, quem te mandou não fui eu. Apenas seja forte e seja corajoso. Não te espantes, não te assombre. Não volte atrás, permaneça firme naquilo que você foi chamado para fazer. Ei, eu já te dei a terra. Ei, ele já preparou tudo para você, mas não retroceda, não volte atrás. Porque se Deus está dizendo: ei, sou eu que te garanto, e você volta atrás, você está dizendo: ei, o Senhor não é suficiente para me garantir. Então eu não confio em ir, porque eu não confio no Senhor. Você pode até não dizer isso, mas a tua atitude está comunicando isso, quando você age em incredulidade. A gente estava conversando esses dias, depois de um encontro, de uma reunião bíblica, e a gente começou a conversar sobre fé, sobre as intervenções de Deus. Aí alguém perguntou: mas e quando as coisas não acontecem? E quando demora? Aí eu mencionei Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 22. Ao que Jesus lhes respondeu: tende fé em Deus. Versículo 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Porquanto vos digo, versículo 24, portanto eu digo que tudo o que pedirem em oração, creiam que receberão. Não, muda para a versão Ara. Crede que recebestes. Essa é a tradução correta. Existe um equívoco na tradução da versão NVI nessa parte. Crede que recebestes e será assim convosco. Ei, qual é a tua atitude quando você recebe aquilo que você está crendo? Você vai ficar triste? Você vai ficar chorando? Você vai pedir de novo a Deus? Se você já recebeu. Aí a pessoa diz: mas se está demorando. Está demorando no reino natural, mas se você creu, você já recebeu no reino espiritual. E as coisas acontecem primeiro no reino espiritual, para depois se manifestarem no reino natural. A chuva cai de cima para baixo, não é de baixo para cima. Não é do natural para o sobrenatural, é do sobrenatural para o natural, do espiritual para o natural. Então você tem que crer que recebeu, então você se alegra. Se você crê que recebeu, então você dá graças. Se você crê que recebeu, então você vive como se você já tivesse. E quem já tem um filho pede um videogame ao pai. A Adriana está grávida, você sabe, né? Estamos com 3 meses, negócio de semana, né? 13 semanas e não sei, está por aí. Eu disse: amor, é o seguinte, se for um menino, eu sei que ele vai querer um videogame, eu vou comprar um Play 5 logo para ele, viu? Para ir adiantando. A gente brincando sobre isso, eu brincando sobre isso com ela. Que eu jogava videogame, mas há muito tempo, desde que eu casei, eu não tenho videogame para não gastar muito tempo com isso. Que eu sei que se eu começar, eu vou gostar e eu vou gastar mais tempo do que eu deveria. Aí eu não compro. Mas quando ele crescer, né? Mas aí brincando, eu disse: olha, vou logo comprar para ele, viu? Se for menino, vou logo comprar um videogame. Mas um filho que pede um videogame ao pai, depois que o pai deu o videogame ao filho, o filho vai pedir de novo? Chegou, estou querendo um Play 5. Pai, me dá um Play 5. Aí o pai chega com um Play 5. Aí abre a caixa, tira aquele isopor de dentro, né? Eita, maravilha, aquele cheirinho. Eita. Play 5. Chegou. Pai, me dá um Play 5.
Está aí, já chegou. Sabe que muitas vezes a gente está fazendo isso porque a gente não está crendo. Porque a gente não está recebendo no reino do Espírito. Ei, chegou, Senhor, obrigado. Porque aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Senhor, obrigado, porque eu vivo o teu sobrenatural na minha vida. Senhor, obrigado. Então você demonstra que você confia. Você demonstra que você crê. Mas qual é o problema? Eu peço, eu recebi. Aí depois eu peço de novo, demonstra que eu não recebi. Pastor, não é meio confusa essa... Não, não é confusa. Porque isso não é uma questão que se discerne de forma natural. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Primeiro você crê, primeiro você recebe, depois chega. Aí a pessoa, nessa conversa, a pessoa mencionou, mas e quando demora? Aí alguém mencionou também, mas o senhor sabe o que é ficar 10 anos esperando um marido? Graças a Deus que não. Né? Mas eu sei o que é ficar 9 anos esperando por um filho. Crendo para isso. Mas você já me viu chegar aqui e pregar, não aconteceu, a gente achou que ia ser esse mês, e não foi. Mas Jesus é bom, né? Mas está difícil. Porque a Bíblia diz que a gente, quando crê, as coisas acontecem. Mas assim, na prática, na vida da gente, não é sempre assim, né? Meu irmão, eu não fui chamado para pregar as experiências que eu passei. Eu fui chamado para pregar a Bíblia. Se as minhas experiências estão adequadas com a Bíblia, eu posso mencionar as minhas experiências. Mas eu não posso reduzir a Bíblia ao nível das minhas experiências. Não importa se aconteceu, não importa se não aconteceu. Importa que Deus é bom, Ele é fiel e Ele cumpre o que Ele prometeu. Não importa quanto tempo você está crendo, meu irmão, continua crendo. Mas aprende a receber. Aprende a receber. Às vezes você está crendo, mas você ainda não está recebendo. Hoje é dia de você receber. Hoje é dia de você pegar pela fé aquilo que você está crendo. Quando eu pego pela fé, às vezes eu estava me esforçando há tanto tempo. Eu estava fazendo na força do meu braço há tanto tempo. Mas em um determinado momento eu simplesmente descanso. E eu digo, Senhor, obrigado, porque já chegou. Aí às vezes, anos de esforço. Em um determinado momento eu descanso. Aí Deus diz, agora você está pronto. Agora você confiou. Mas ei, isso não acontece nos sentimentos. Isso não acontece na mente, isso acontece no coração. A fé é do coração. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Porque a mente vai querer dizer, ei, como vai ser isso? Ei, como pode isso? Não importa o que a mente vai dizer, importa o que o coração diz. Ei, já é seu. Ei, o teu pai é fiel para cumprir o que prometeu. Mas ei, tu não pode voltar atrás com as coisas que Deus te chamou para fazer. Tu não pode voltar atrás com as promessas que Deus te fez. Irmão, se eu sou pastor, eu que sou pastor, estou na função de liderar, né, naturalmente, digamos assim, dentro de uma organização natural, eu sou o líder desta igreja. Aí alguém, não é Deus não. Entende, vaso. No CNPJ não tem lá Jeová, tem lá Guilherme, dirigente da Igreja Verbo da Vida Janga. Agora, claro, eu busco ser guiado pelo Espírito Santo. Mas na minha função, eu tenho pessoas que estão sendo treinadas por mim, de alguma forma, para a vida ministerial. E às vezes a gente faz planos para algumas pessoas e a pessoa está prestes a viver aquilo, já está no meu plano. Olha, agora a gente vai promover, a pessoa volta atrás. Não, eu não quero mais não. Mas eu não posso dizer o que eu ia fazer. Porque aí a pessoa vai fazer só por causa do que ela ia receber. E não é essa a intenção. É fazer pela fidelidade ao que foi chamado para fazer. Aí eu me entristeço, eu desanimo com isso. Puxa, estava prestes a acontecer. Estava prestes a ser promovido. Agora eu vou ter que voltar atrás com meus planos para ela, porque essa pessoa não se posicionou, não permaneceu. Não é nem que ela ia mais rápido, não, era só permanecer no lugar que já estava, no lugar que já foi colocado. Mas na hora da promoção ela voltou atrás. E perdeu a promoção. E perdeu aquilo que eu, naturalmente falando, iria proporcionar para ela. Imagina Deus. Deus está olhando para você e diz, ei,
não desanima não. Ei, não volta atrás não. Ei, está chegando. Ei, está nas portas. Ei, eu sou fiel para cumprir aquilo que eu prometi. Ei, permanece, não volta não, não volta não. A pessoa, não aconteceu. Aí Deus diz, meu eu do céu. Meu irmão, não desiste. Fica com a palavra. Eu não sei se você acompanhou, se você tem Instagram, ou televisão, ou YouTube, você deve ter visto o que está acontecendo na política no Brasil, né? E na política mundial também. Na geopolítica, os Estados Unidos, junto com Israel, atacaram o Irã. O Irã bombardeou, né, as bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio, em vários países, atacou cerca de 7 países. E os Estados Unidos retaliaram também por causa desses ataques. E isso está escalando, já tem especialistas dizendo que pode surgir daí uma terceira guerra mundial por causa da escalada de outros países que estão se envolvendo. Aí quando a gente olha para a política no Brasil, eu me lembro que no Descende, quem estava lá deve ter visto, uma profetisa que estava lá, liberou uma palavra para o Brasil, e dizendo como boca de Deus, eu apenas comecei a mostrar a corrupção no Brasil. Eu não sei se você viu o que aconteceu, houve um banco que foi liquidado em novembro, e um ministro estava com esse processo do banco, da investigação, e por N motivos, outro ministro pegou, foi sorteado e caiu na mão de um ministro. Só que esse ministro que caiu na mão dele, de 11, né, são 12, mas atualmente tem 11, dos 11 ministros era o pior para o processo. O pior para as pessoas envolvidas no processo. Porque ele é bem técnico. Não é porque eu sou amigo, é porque um amigo pediu. Não, eu vou pelo que está escrito, eu vou pela lei, eu vou seguir o rito. E aí ele começou a mexer e começou a aparecer um bocado de político com ligação com esse cara, um bocado de empresário, um bocado de gente, um bocado de falcatrua, um bocado de coisa errada, e está puxando, sabe aquele fiozinho que você vai puxando, e vai vindo mais, vai vindo mais. Você, rapaz, eu pensei que era só um fiapozinho, e vai vindo mais, e está mostrando uma corrupção enorme, entranhada no Brasil. Um processo que tem potencial para ser o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Maior do que Petrolão, maior do que Mensalão, maior do que qualquer coisa que já aconteceu. Aí você olha essas notícias e diz, ei, corrupção no Brasil, briga política, você olha para o mundo, sei tudo acontecendo. Ei, já foi falado. E a palavra que a gente percebeu para esse ano é que, e se você assistir os vídeos do ano passado, as pregações do início desse ano, ei, a coisa vai apertar. Ei, crise vai se estabelecer. Mas toda crise é uma grande oportunidade de transferência de riquezas. E o povo de Deus será preservado em meio a crises. O povo de Deus vai prosperar como nunca antes. Toda crise, o dinheiro não some, o dinheiro muda de mãos. Ei, o dinheiro vai vir para a mão de quem? O dinheiro vai vir para a mão de quem? Ei, crise não é momento de ter medo, crise é momento de confiar em Deus. Josué estava no meio de uma crise, imagina Josué, e agora, o que é que eu vou fazer? E agora, como é que eu vou liderar? E Deus disse, ei, seja forte e corajoso. Ei, não te espantes. Ei, não olhe para a direita, nem para a esquerda, não te desvie. Não fique olhando para as notícias, olhe para a palavra. Medita dia e noite na palavra. Ei, não importa o que vai acontecer lá fora, importa que você, a tua casa, a tua família serão guardados e protegidos pelo Senhor. Eu, sendo policial há 12 anos e 12 meses, eu já nessa caminhada, alguns pegaram, nessa caminhada perdi vários colegas, né? Vários colegas partiram, alguns em confrontos, outros suicídio. Infelizmente a maior causa, o que eu mais perdi colegas foi para suicídio, outros para Covid. E quando eu olho a segunda maior causa das pessoas que eu conheço foi para Covid. Primeira foi para suicídio, depois Covid, depois morte de acidente, confronto e tudo mais. Mas eu me lembro que antes da Covid, o pastor Humberto começou a pregar sobre imunidade celestial. Imunidade celestial em várias áreas, não só na área física, imunidade celestial. Veio a Covid. A gente numa igreja com cerca de 1.500 membros. Então, se eu, na minha instituição, eu não conheço pessoalmente, de saber o nome, 1.500 policiais. Mas foi a segunda maior causa-morte de pessoas conhecidas, de policiais, amigos,
foi a Covid. Mas na igreja, Verbo da Vida Zona Norte, que eu congregava, que tinha 1.500 membros, não morreu ninguém. Você acha que a proporção é normal? Não é normal. Não é normal. Mas porque em algum lugar... Ei, não questione a bondade de Deus no altar da razão. Por que aconteceu com ele? Por que aconteceu com ela? Não questione a bondade de Deus. Deus é bom. E Ele não deve explicações a mim, nem a você. Talvez um dia no céu a gente entenda o que aconteceu. Mas o que eu quero dizer para você, o pastor Humberto, como nosso líder ali, ele, guiado pelo Espírito, ele começou a desenvolver fé em nós sobre imunidade. Ei, não vai pegar em você. Ei, não vai chegar na tua vida. Ei, o que vem lá de fora de mal não vai pegar em você. E a gente ficou fortalecido nisso. Quando chegou a Covid, a gente disse, não vai pegar na gente. A gente até pegou, mas ninguém morreu. Eu até me internei. Eu e a Adriana juntos, inclusive. E foi interessante, porque a gente veio de um período de várias internações. A Adriana fez uma cirurgia, se internou. Quando saiu da cirurgia, passou uns dias, teve uma complicação, voltou, a gente se internou de novo. Quando saiu dessa internação, eu passei uns dias de atestado acompanhando ela. E aí eu fui levar ela para fazer um exame. Quando eu fui, a cabeça começou a doer muito, doer muito, doer muito. E aí um colega do trabalho disse, e aí, está pronto para voltar amanhã? Aí eu disse, então, eu até estou. Mas eu vou fazer um teste quando eu sair daqui. Minha cabeça está doendo muito e eu estou corizando. Então eu preciso fazer o teste de Covid. Fui fazer o teste positivo. Eu disse, tá, fica em casa. A gente ficou em casa. Daqui a pouco, eu com álcool direto, né, para a Adriana não pegar. Em um determinado momento, disse, cadê o cheiro? Será que isso é água? Aí eu, sente aqui. Eu disse, não, é álcool mesmo. Eu disse, perdi o olfato. Daqui a pouco eu fiquei cansado. Aí eu disse, vamos para o hospital. A gente foi. Chegou no hospital, fez alguns exames, pulmões estavam 25% comprometidos e tinha um risco lá de trombose por uma taxa que deu alterada, você vai ficar internado. Aí sai o resultado dos meus exames, vai ficar internado. Aí a Adriana estava cansada também, disse, vamos fazer os exames nela também. Daqui a pouco esse dedímero, que é esse que indica o risco de trombose, nela, mais alto do que em mim. Você vai ficar internada também. Aí disse, pronto. Quando eu disser aos meus pais que eu vou ficar internado, já viu. Disse aos pais dela, já viu. E vai ficar os dois. Pronto. Aí eu disse, tem como a gente ficar junto no mesmo quarto? Disse, não, porque o plano de vocês é 1 por quarto. Mas a gente vai ver o que pode fazer. Aí conseguiu. Aí chega uma técnica para tirar o sangue de Adriana, ou pegar o negócio no nariz, não lembro, para fazer o teste de Covid. Aí a Adriana disse, eu já fiz vários testes, e até hoje todos deram negativos. Aí a técnica disse, todos os que eu fiz deram positivos. Aí a Adriana disse, mas esse vai ser o primeiro que vai dar negativo. Aí ela riu e disse, vamos ver. Aí saiu e disse, Satanás. Eu conheço o teu jeito de falar. Não era a pessoa não, sabe? A pessoa empresta. Pedro teve uma revelação de Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde, não foi carne nem sangue que te revelou essas coisas, mas o meu Pai que está no céu, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí Jesus continua, olha, está chegando a minha hora. Aí Pedro diz, não te faças nenhum mal, não, que isso não aconteça ao Senhor. Ele disse, para trás de mim, Satanás. Então Pedro falou por boca de Deus. 3 versículos depois, Pedro falou por boca de Satanás, emprestou a boca a Satanás. Então não estou falando da pessoa, mas Satanás que usou ali. Vamos ver. Eu disse, vamos ver. Aí no outro dia saiu o exame, negativo. A Adriana ficou internada porque uma taxa estava indicando risco de trombose. E ela estava cansada. Mas ela não teve Covid. Aí ficou internada na ala de Covid comigo. E não teve Covid. Aí a gente lá, aí eu disse, pronto. Não é Deus que coloca a doença não, viu? Caráter de Deus é uma matéria no rema, Cristo é aquele que cura. Você vai estudar, entender tudo isso. Se você não fez o rema ainda, faça o rema. Ainda dá tempo, a primeira matéria aberta. Aí, Satanás, pegou uma brecha, colocou. Está Satanás dos infernos. Eu estou aqui dentro, pronto. Pois enquanto eu estiver aqui, não morre ninguém nesse hospital de Covid. Eu comecei a declarar. Nessa ala, a lei do Espírito de vida está operando. Ninguém vai morrer de Covid aqui, a gente orava. Meu irmão, o céu descia naquele quarto. Sabe, se Satanás deu uma dor de cabeça para você, deu uma dor de cabeça nele também.
Para ele dizer, o que é que eu fiz de botar esse filho de Deus nesse lugar? Sabe, tu começar a atrapalhar os planos dele. Não fica questionando Deus quando dificuldades se levantarem, não. Aproveita as dificuldades, estabelece o reino de Deus onde você estiver. Você é filho de Deus. Você não foi chamado para baixar a cabeça para as dificuldades. Levanta a cabeça. E eu fiz vários cursos de Luciano Subirá lá, assistindo as pregações, estudando. Pegava o iPad de um lado, o celular do outro, a televisão, botava umas coisas, aproveitando para estudar, orar, declarar. Aí depois, em um determinado momento, eu parado lá pensando, eu disse, rapaz, já pensou? Se isso aqui complica, eu sou entubado, aí você fica sedado, né? Aí eu morro, aí eu acordo, Jesus na minha frente. Meu irmão, que maravilha. Já pensou chegar no céu assim? Eu sozinho, comigo, tu no hospital tem muito tempo para fazer nada, né? Pensar em um bocado de coisa. Já pensou chegar lá e abrir Jesus, abraçar Jesus? Uau, olhar o céu, as ruas de ouro e de cristal. Aqui tudo é lindo, aqui tudo é paz. Morte, choro. Eu já estou ficando sem voz? Nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. O louvor pode vir. Aí eu pensando naquilo, né? Rapaz, vai ser bom demais no céu. Aí eu parei e disse, não posso morrer ainda não, estou muito novo, tenho um bocado de coisa para fazer. Mas sabe o que isso tirou de lição para mim mesmo, para minha autorreflexão? Que eu não estava com medo de morrer. Porque eu sei que a morte, o máximo que ela pode fazer é me jogar nos braços do Senhor. Sabe, eu não estou dizendo para você querer morrer não queira não. Né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Não queira não, né? Antes do tempo, só no tempo determinado. No tempo preparado, depois lá para os 120 anos. Mas ei, meu irmão, você não precisa temer o mal, você não precisa temer a morte, você não precisa temer Satanás, você não precisa temer a economia, você não precisa temer a crise, você não precisa temer Donald Trump, você não precisa temer os Ayatollah, você não precisa temer nada. Você precisa confiar em Deus. Não foi Ele que te chamou. Ei, seja forte e corajoso. Permaneça. Ei, meu irmão, é chegado um tempo de parar de fazer conta. E começar a confiar na provisão divina. Ei, tem gente aqui. Eu estou falando debaixo de um espírito de profecia. Palavra de conhecimento. Que revela algo que está acontecendo ou que já aconteceu. Está descrito em 1 Coríntios, a partir do capítulo 11. Paulo descreve isso. Depois você lê, você vai entender. Tem gente aqui que está passando por crise financeira. Porque está fazendo muita conta. Espera aí, pastor. Aí os economistas tudo dizem para fazer orçamento, para fazer... Eu não estou negando a importância dessas coisas. Eu estou dizendo que você está olhando muito para os teus cálculos e olhando pouco para a palavra. Tem gente que está passando por problema financeiro, que está olhando muito para os cálculos e pouco para a palavra. Ei, olha mais para a palavra e menos para o cálculo. Olha mais para a provisão e menos para a condição. Olha mais para o que Deus pode fazer e menos para o que o teu patrão pode fazer quando ele paga o teu salário. Quem define o lugar que você vai chegar não é o teu emprego, não é o teu salário, é Deus. Confia em Deus, que Ele pode fazer você chegar em lugares que você nunca imaginou. Mas aumenta a tua fé, aumenta a tua visão. Se coloca nesse lugar, pega um negócio mais pegado aí, por favor. Eu ia começar a chorar aqui. Ei, amplia a tua visão, meu irmão. Amplia a tua visão. Quantas vezes apertado? Ah, pastor, não sabe de nada, criado em berço de ouro. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada, as crises que a gente já passou, problema financeiro que a gente já passou. Na minha infância, cheio de problemas, cheio de doença, tem 4 cirurgias que eu fiz. Sem plano de saúde, dependendo do hospital da polícia militar. Meu pai não tinha carro, era dependendo de vizinho para socorrer, porque morava em Moreno, tinha que ir para o Recife. Quantas vezes? Teve uma vez a ambulância quebrou, aí outro carro foi socorrer, o carro quebrou também. Bicho carregado, bicho. Caramba. Mas Deus disse, ei, não morrerá, mas viverá e contará os meus feitos na vida dele. Ei, eu não sou... E apesar daqueles olhos azuis de Adriana, aquela pele clara e olhos azuis, eu brinco com ela, porque tu fosse criada na orla de Boa Viagem, descendo com segurança.
Foi não. Foi não. Infância conturbada. Situações financeiras complicadas no histórico da família. Quem éramos nós, da minha família, para pensar em um bom carro, pensar em uma boa moradia? Ei, mas depois que essa palavra entrou, eu disse, ei, eu não sou definido pelo lugar que eu fui criado. Eu não sou definido pelo lugar onde eu cresci. Eu não sou definido pela história da minha família. Eu sou definido pela palavra de Deus. E ela é suficiente. Não, eu vou ver. Se as condições derem, eu sei que Deus quer que eu faça isso. Mas se as condições estiverem tudo perfeitas, se eu calcular e bater, aí eu faço. Isso não é fé. Eu não estou falando para você se endividar para comprar um carro. Eu não estou falando para você se endividar para fazer uma viagem internacional. Eu estou dizendo, você dá um passo de fé em algo que Deus falou com você, que Ele quer que você faça. Às vezes é rema para alguém. Às vezes é escola de ministro para alguém. E aí você fica atrasando o que Deus tem para fazer na sua vida, porque você quer que os cálculos batam. Eu fui fazer a escola de ministro, eu e a Adriana. Não tinha dinheiro. Quando fazia os cálculos, dava para pagar a mensalidade, mas tem algumas coisas extras. Se não dá, a Adriana ganhou dela completo. Semearam dela completo. Aula de campo, a viagem, tudo, a mensalidade, tudo chegou. Às vezes eu estou olhando, deixa eu ver o passo de fé que ele vai tomar. E tu está esperando, deixa eu ver o que Deus vai fazer. E Deus está dizendo, ei, começa a fazer. Aí tu fica esperando, deixa eu ver se Deus vai fazer. Ei, começa a fazer, e Deus faz a parte dele. Se tu estiver esperando acontecer antes de tu dar um passo, isso não é fé. Ei, o justo viverá pela fé. Já pensou, Josué disse, não, Senhor, segura o rio que eu passo. Deus disse, toca no rio. Toca no rio. E o povo vai lá carregando a arca. A arca simbolizava a própria presença de Deus. Quando o povo com a presença, quando o povo carregando a presença tocou no rio, o rio parou e o povo atravessou. Porque a presença de Deus, quando ela é carregada, ela muda o ambiente. Ei, você não precisa de uma arca para carregar a presença. Ei, a presença está dentro de você. A presença está dentro de você. Fica de pé, meu irmão. Pelo amor de Deus, recebe isso. Palavra dessa, irmão, eu estou falando uma palavra que muda vidas, que transformou a minha vida. Eu não estou falando de teoria, não é filosofia, não é o que Platão, Aristóteles, Sócrates falaram, não. Eu estou falando palavra viva que Jesus pregou, que Jesus falou, que Jesus enviou o seu Santo Espírito, que veio habitar dentro de mim e de você, e que onde eu e você passamos, nós carregamos a presença de Deus. Ei, dificuldade não pode bater de frente com a presença. Infertilidade não pode bater de frente com a presença. Falta não pode bater de frente com a presença. Morte não pode bater de frente com a presença. Jesus era especialista em estragar velório. Bateu de frente. Está morto, viva. Está doente, levante. Está leproso, seja curado, seja limpo. Ei, quando uma dificuldade ela encontra a presença de Deus, ela é transformada. Qual é a tua dificuldade? Qual é o teu rio? Qual é o teu rio que está precisando ser aberto? Ah, pastor, eu já orei tanto para Deus abrir esse rio. Ei, se Deus estiver dizendo para você, coloca o pé. Coloca o pé. Para de fazer cálculo. Confia na minha provisão. Quantas vezes coloquei as contas no chão e vamos dançar sobre as contas? Eu vi um pastor falar sobre isso. Dançar sobre as contas. Eu lá dançando. Meu irmão, que negócio ridículo. Vamos rir. A alegria do Senhor é minha força. Meu irmão, que ainda bem que ninguém tá vendo isso. Que negócio ridículo. Ei, deixa eu te dizer, foram pagas. Uma Carla também já fez isso, não foi? Já contou esse testemunho.
Aí eu trabalhando num lugar, não tinha gratificação. Aí eu disse, Senhor, eu trabalho num lugar bom, trabalho num lugar diferenciado. Todo mundo pensa que a gente ganha a melhor gratificação do mundo, por causa do lugar que a gente trabalha, e a gente não ganha nada. Arruma uma gratificação pra gente. Falei assim, se você fazer, excelentíssimo, grandioso, excelso, magnificente, é o teu pai. Senhor, arruma uma gratificação pra gente. O meu pai natural, se ele tivesse poder para isso, para colocar a gratificação, ele ia colocar, pai, consegue a gratificação aí pra gente? Quer dizer, meu filho, tá dada. Mas o meu pai natural não tem poder para assinar um papel para me dar. Mas o meu pai celestial tem. Aí no outro mês, um colega disse, ei, vai chegar uma gratificação pra gente. Eu disse, é mesmo. Aí eu era o mais recruta. No militarismo tem muito isso, mais antigo e mais recruta. Eu era o mais recruta, o último da fila. Aí eram 33. 33 ou era 34? Eu acho que eram 33 lá. Aí chegaram 30 gratificações. Mas tu desse muita sorte, viu? Porque 3, um tá saindo de licença, um tá sendo transferido, um vai se aposentar, um negócio assim. 3. Aí vai dar certinho pra chegar em tu. Aí eu disse, eu querendo dizer, tu vai receber por causa de mim, porque eu orei, tu acha que Deus ia errar o cálculo de não chegar em mim? Os mais antigos tudinho receberam porque eu orei. Isto se acha, né, pastor? Não, é o meu pai que é bom. Fazer o quê? Meu pai que é poderoso, fazer o quê? Não precisa ficar com inveja não, tu é meu irmão, minha irmã, é teu pai também. É só tu pedir, crendo. Aí chegou, aí passa um tempo, aí eu disse, não, eu preciso ganhar mais, eu preciso ir para outro lugar. Eu vou resumir bastante a história, não vou contar esse testemunho não. Mas eu comecei a declarar, trabalho nos melhores lugares, ganho as melhores gratificações, trabalho nas melhores escalas. Aí tem um dia, eu estou numa viagem, apertado, endividado, num momento de pressão. Eu disse, eu preciso sair dessa pressão. Vamos pegar uma pousada baratinha e vamos viajar. Peguei o carro do meu pai emprestado, porque ele tinha um carro com gás. Eu disse, pronto, carro com gás, a gente não gasta nem muito com combustível. Cheguei lá, pai, dá pra pegar teu carro? Dá. Eu cheguei lá, ele não sabia que eu estava apertado não, que eu não dizia não. Aí ele disse, toma, R$500 pra tu viajar. Aí eu disse, precisa não, me dê, papai. Mas às vezes a gente que é orgulhoso, sabia? Deus, ele se manifesta com provisão. Toma isso aqui. Não precisa não. Precisa não. Não precisa não o quê, rapaz? Recebe. Seja ousado para receber. Peguei, viajei. Tava na piscina de noite. A gente conheceu uma família da Bahia. Até veio aqui. Outro dia eles vieram aqui. Aí o secretário de Defesa Social do Estado liga. Que era o meu chefe. Adriana com o telefone. Disse, amor, secretário. Aí eu peguei. Sou chefe. Só recebi uma ligação de um lugar aí determinado que eu tava querendo ir. E o chefe de lá me pediu uma indicação de um policial para ir para lá. Eu te indiquei. Num momento de descanso, no meio de uma pressão, eu recebi uma ligação. E esse lugar que eu fui resolveu, o dinheiro a mais resolveu todos os problemas que eu estava passando financeiro. Mas eu não conheço ninguém. Ei, o teu pai conhece. Ei, o dono do ouro e da prata, ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. O coração do rei está na mão dele. Mesmo um rei mau, para te favorecer, ele pode mudar o coração dele para te favorecer. Fulano não ajuda ninguém, só prejudica todo mundo. Aí chega na tua vez, ele te ajuda. Ei, como é que está a tua expectativa para ser exaltado por Deus? Como é que está a tua expectativa para receber uma ligação que pode mudar a tua situação financeira, a situação financeira da tua casa? Qual é a capacidade que Deus tem de mudar a situação financeira? Pode ser em qualquer área, mas Deus está me trazendo muito para essa parte de finanças. Eu sei que tem pessoas precisando. Ei, fica firme, não retrocede. Deus é fiel para cumprir o
que Ele prometeu. Uma ligação, um contrato, um cliente. Irmão, quanta coisa Deus pode fazer para mudar a tua situação. Ei, gera expectativa. Não retrocede, não volta atrás, não desiste. Deus é fiel para fazer o que Ele prometeu. E deixa eu te dizer, lá na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala: ei, se no ministério da morte, com letras gravadas em pedras, se revestiu de glória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ei, nós estamos no ministério do Espírito. Qualquer coisa que Moisés viveu, qualquer coisa que Josué viveu, qualquer coisa que Davi viveu, são menores do que eu e você podemos viver no ministério do Espírito Santo. Jesus já pagou o preço que te libertou do pecado. Jesus já pagou o preço que te libertou da morte. Jesus já pagou o preço que te libertou da doença, da escassez, da escravidão. Ei, aprenda a viver conforme Deus te chamou para viver. Aprenda a expandir tua mentalidade para se ver do jeito que Deus te vê, porque Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu na tua vida. Aleluia.